Lisboa, ela vai falar assim, então, propriedades de bicamadas lipídicas. Tá, então eu vou dar a aula para vocês, né? Vou falar sobre propriedades de bicamadas lipídicas. Acho que outras pessoas já devem ter falado um pouco sobre o que são bicamadas lipídicas, né? Mas de qualquer jeito, na minha primeira aula, né, que vai ser de hoje, eu vou dar uma introdução geral sobre o que são essas bicamadas lipídicas, né? E basicamente os tópicos abordados vão ser primeiro o que é uma molécula lipídica, né? E o que tem de interessante nessas moléculas. O que é o fenômeno de alta agregação, que vai ser fundamental para as membranas biológicas e para a formação da bicamada lipídica. E, no final, vou entrar realmente nos lipídios mais de membrana biológica, mais os tipos que eu trabalho. Né? Então, só para dar uma ideia do que vai vir depois, né, na segunda aula eu vou dar uma geral sobre algumas técnicas físicas que são comumente usadas no estudo de bicamadas lipídicas e geração dessas bicamadas lipídicas com moléculas de relevância biológica. E eu vou falar basicamente dessas três técnicas, que é o DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura, o EPR, que é a ressonância magnética eletrônica, e SACS, que é espalhamento de raio-x de baixo olho. Né? Então vai ser uma pequena introdução sobre cada técnica e alguns exemplos de como essas técnicas podem nos ajudar a entender como as propriedades dessas bicamadas lipídicas e a interação dessas com moléculas de interesse biológico. E por fim, na última aula, eu vou entrar um pouco mais no que eu faço realmente hoje em dia, né, que é o meu tema principal de pesquisa, que é microscopia óptica das vesículas gigantes. Eu vou falar um pouco do que é isso. E aí, para ilustrar essa técnica ou essa aplicação, eu vou falar de dois trabalhos diferentes que são os dois principais que eu estou seguindo agora. Tá? Então agora vamos nos concentrar nessa introdução. Tá? Então, assim, o nosso objetivo principal é entender um pouco melhor a célula biológica e sistemas biológicos que são extremamente complexos. Né? Então, se a gente faz um zoom, por exemplo, na membrana plasmática, né? Então, acho que todos vocês sabem, né? Mas envolvendo a célula sempre existe uma membrana plasmática e também envolvendo cada organela também tem uma membrana. A membrana biológica é a principal barreira que existe entre diferentes compartimentos no nosso corpo em qualquer ser vivo. As pessoas lá atrás não me ouvem? Elas ouvem, mas tem que gravar isso. Tá funcionando. Tá. Então, se a gente faz um zoom em uma dessas, principalmente na membrana plasmática, o que a gente vê é a membrana biológica. Né? Então, a membrana ela é constituída basicamente, né, de lipídios, que são essas moleculinhas aqui, que são as moléculas que a gente vai estar mais interessado, e proteínas. Né? E essas proteínas podem atravessar ou não a bicamada, podem estar só em uma das monocamadas. Né? Então, de uma maneira muito geral, os lipídios são os principais responsáveis pela estrutura dessa membrana biológica e as proteínas estão mais relacionadas à função. Então, elas são canais iônicos, são proteínas carregadoras e etc. Então, se a gente quer um modelo estrutural mais simples dessa membrana biológica, que é um sistema extremamente complexo, a gente pode usar uma bicamada lipídica, né, que é só feita de lipídios. Em geral, a gente escolhe um só tipo de lipídio ou poucos tipos de lipídio para ter um controle do nosso sistema e não tem nenhuma proteína. Né? Então, aqui, essa é a bicamada lipídica. E quem forma essa bicamada lipídica é o lipídio. Né? Então, isso que a gente vai ver um pouquinho mais que característica tem essas moléculas de lipídio. Né? Então, a principal característica dessas moléculas é que elas são anfifílicas.
né? Acho que vocês todos já ouviram falar esse termo, né? Então, uma molécula anfifílica, ela tem duas regiões. Uma dessas regiões é polar, que no caso do lipídio a gente chama de cabeça polar, e tem uma região que é apolar, né? Que em geral é feita de cadeias hidrocarbônicas nos lipídios. Então, essa região polar é hidrofílica, ou seja, ela vai gostar de interagir com a água, a gente já vai ver por quê. E a apolar é hidrofóbica, não vai gostar de interagir com a água, né? E, em geral, os lipídios que formam a bicamada, eles têm duas perninhas, né? Duas cadeias hidrocarbônicas. Mas mesmo na célula, alguns deles têm uma cadeia só, como são os detergentes, na maioria dos casos, né? E só para ver o que é essa perninha, essa cadeia hidrocarbônica, né? Então, é uma sequência, né, formada só de carbono e hidrogênio, né? Então, isso pode ser toda uma cadeia saturada, né, uma sequência de CH2, 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 ou a gente vai ver mais para frente que pode ter duplas ligações no meio e saturações que vão trazer algumas diferenças, né? Então, agora o que a gente quer ver é como que essa molécula vai se comportar num meio aquoso, porque ela tem uma região que gosta da água e uma que não gosta da água, né? Então, o que vai acontecer quando a gente coloca essa molécula num solvente aquoso? E para entender isso, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho só para pincelar algumas coisas do que é a estrutura, quais são as particularidades da água, né? Bom, todo mundo sabe, a água é o principal solvente do meio biológico, né? E o que é mais importante é que ela é uma molécula polar, né? Então, ela tem aqui um oxigênio e 2 hidrogênios. E os elétrons, eles vão ficar preferencialmente, a nuvem eletrônica vai ficar deslocada, né, na direção do oxigênio, e aqui, então, a gente vai ficar com uma região negativa e 2 regiões positivas, né? Então, com isso, o que vai acontecer é que uma molécula de água com a outra pode formar uma ligação de hidrogênio. Antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, e hoje em dia é chamada de ligação de hidrogênio, né? Então, parte essa nuvem eletrônica que está aqui no oxigênio vai se deslocar um pouco em direção ao hidrogênio, né? E essa é uma ligação direcional e com uma distância relativamente fixa e com uma energia relativamente grande, né? Para não ser realmente uma ligação covalente, ela tem até uma energia de ligação alta. E claro, numa solução de água, a gente vai ter essas moléculas de hidrogênio fazendo ligações de hidrogênio com várias das suas vizinhas, né? Então, se a gente está na água no estado sólido, gelo, cada molécula de água vai fazer 4 ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas. Quando a gente passa para o estado líquido, vai depender, óbvio, da temperatura e da pressão um pouco, mas tipicamente a gente pode dizer que vão ser formadas 2 ligações por moléculas. Mas essas ligações não são sempre as mesmas, né? Uma hora a gente olha, tem aqui algumas se formando, aí alguns picosegundos depois, algumas se desformam, outras se reformam, então é um sistema extremamente dinâmico. Essas ligações ficam se formando e desformando a todo momento. Então agora a gente vai ver o que acontece quando a gente pega uma molécula e coloca nesse meio que é uma água, né? Que é o meio aquoso. Então, se a gente coloca uma molécula hidrofílica, né, acho que vocês já ouviram falar que existe esse negócio que são as camadas de hidratação. Então, as águas que estão próximas a essas moléculas polares ou aos íons vão ficar estruturadas para poderem fazer ligações mais fortes com essas moléculas. Então, elas vão ficar praticamente imobilizadas, né? Na primeira camada de hidratação, na segunda é um pouco mais frouxa, até que se você se afasta muito do solvente, ela volta a ser água bulk, que a gente chama de água bulk, que é água em água pura, né? E uma coisa parecida acaba acontecendo quando você coloca uma molécula apolar no contato com a água, porque a molécula polar ela não é capaz de fazer ligações polares, né? Ligações de dipolo ou ligações de hidrogênio. Então a água vai formar tipo uma cavidade em volta disso, formando uma rede de hidrogênio mais estruturada, né, nessa região de contato com essa molécula polar. Então agora a gente vai ver se esse processo de solubilização dessas moléculas
polares e apolares é um processo espontâneo ou não. Né? Para ver se um processo é espontâneo ou não, a gente precisa utilizar basicamente a energia livre de Gibbs. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar dela. A energia livre de Gibbs dá um balanço entre a contribuição entálpica, ou seja, quantas ligações ou que força essas novas ligações têm em relação às ligações que foram quebradas, mas você tem que também levar em conta o T∆S, que é um fator entrópico, né, de quantas dos graus de liberdade que existiam numa situação e na nova situação, para ver se essa entropia aumentou ou diminuiu nessa temperatura T. Então, se a gente pega um soluto apolar e coloca na água, a água aqui eu estou representando por essas quinas, né, é o O e os dois Hs, e algumas delas têm aí as ligações de hidrogênio entre elas. E quando a gente coloca um soluto polar lá, o que a gente vê é que a água se estrutura em volta desse soluto polar para formar essas ligações. Perdeu o botão errado. Então, o que acontece é que a interação do soluto com o solvente é forte, né? Mas o solvente se estrutura. Então, pelo fato dessa interação ser forte, o ΔH é negativo, ou seja, as ligações que foram desfeitas, algumas ligações foram desfeitas, mas aqui ligações mais fortes foram feitas. Então, o ΔH total é negativo. Por outro lado, a entropia da água claramente diminui, porque ela está se estruturando em volta. Mas, no balanço geral, o que vai vencer é esse termo entálpico, né? Então, esse termo aqui sendo muito negativo, o ΔG fica negativo e, portanto, esse processo aqui de solubilização é espontâneo. Então, a gente sabe, se a gente coloca uma molécula polar, por exemplo, um açúcar na água, ele vai se dissolver. Agora, o que acontece com uma molécula apolar? Né? Então, vamos imaginar que sejam cadeias hidrocarbônicas, como é um óleo. E aí a gente coloca na água, o que acontece é que as moléculas de água não podem fazer mais pontos de hidrogênio com essas cadeias de óleo. Então, essas moléculas de água, elas vão querer manter basicamente o mesmo número de pontos de hidrogênio que elas tinham antes. Para isso, elas só vão poder fazer essas pontes com as moléculas vizinhas. Então, com isso, essas águas aqui vão ser muito mais estruturadas. É o equivalente de uma água em contato com o ar que tem aquela tensão superficial forte, né? Então, aqui no fundo é uma rede de pontos de hidrogênio, porque a água não consegue fazer essas pontes com o ar. E aqui acontece a mesma coisa. Então, a parte entálpica praticamente não muda, porque não existe uma ligação forte entre o soluto e o solvente. Então, o ΔH é praticamente zero, não muda muito. Por outro lado, a entropia da água diminuiu muito, porque ela teve que se estruturar para continuar mantendo essas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Então, o que vence aqui vai ser esse termo entálpico da água. Então, a água, quando está nessa configuração, ela está muito mais estruturada do que nessa. Então, se esse processo não é espontâneo, significa que o processo espontâneo é no sentido contrário, ou seja, separação de fases, que a gente sabe, quando a gente coloca água e óleo junto, o que acontece é que as coisas se separam, por quê? Para minimizar a superfície, a área de contato entre essas duas fases. E a melhor forma é separando completamente. Tá? Isso é para o caso, então, da polar e da apolar. Mas o que acontece quando a molécula é anfifílica? Ela tem esses dois caráteres nela mesma. Né? Isso a gente já vai ver daqui a pouco. Então, só lembrando que isso, por incrível que pareça, é um efeito entrópico. Né? Então, ele prefere ficar separado por razões entrópicas da água. Né? Então, esse é o chamado efeito hidrofóbico, né? Que é esse conjunto de efeitos, né? Que o resultado dele é basicamente que moléculas apolares são expulsas do contato com a água. Né? Enquanto as polares hidrofílicas gostam de estarem solvatadas, né, hidratadas pela água, as moléculas hidrofóbicas fogem. Né? Na verdade, é a água que acaba expulsando essas moléculas do contato. E esse efeito hidrofóbico é o principal agente na estruturação das membranas biológicas, que é aquela de camada lipídica. A gente já vai ver então por quê. Então agora vamos imaginar que a gente coloque moléculas anfifílicas, como nesse caso aqui com uma caldinha só, é um detergente. O que acontece quando a gente coloca ele numa solução aquosa? Então
Então, pelo que a gente já viu lá das interações da água, a água vai se estruturar, no fundo, em torno de toda essa molécula. Mas nessa região aqui, é como se a estruturação valesse a pena, porque ela vai fazer ligações mais fortes. Por outro lado, em volta das cadeias, ela só vai se estruturar sem ter ganhado nenhuma ligação forte. Então, o que acontece é que, a partir de uma concentração de detergente específica, que a gente chama de concentração micelar crítica, passa a ser mais favorável que essas estruturas se juntem, né, e vão liberar todas essas águas que estavam ordenadas aqui, vão agora ficar desordenadas no banco. Né? Então a gente libera todas essas águas que estavam estruturadas para ficarem livres em solução. Então, no fundo, a entropia aumenta daqui para cá. Por mais que a entropia do detergente diminua, a entropia da água aumenta muito mais. Então, o que acontece é esse fenômeno de autoagregação. Então, essas moléculas se autoagregam numa estrutura para esconderem a região hidrofóbica do contato com a água. E só deixa na superfície de contato a sua parte polar. E a estrutura que vai ser formada por essas moléculas anfifílicas vai depender da geometria da molécula em especial. Se ela tem uma região hidrofóbica maior ou menor, como que é a relação entre essas duas partes. Então, assim, muito grosseiramente falando, quando ela tem uma cauda só, como é o caso dos detergentes, em geral essa molécula tem uma forma cônica. Né? Então, a cabeça é muito maior do que a cauda, então ela vai preferir assumir uma geometria com uma alta raio de curvatura. Né? Então vai formar uma esfera, né, com toda a parte hidrofóbica no interior e todas as cabeças do lado de fora. Isso é a chamada micela. Então a maioria dos detergentes, em geral, forma micelas. No caso da gente ter duas perninhas, que é a maioria dos lipídios que formam as membranas biológicas, essa proporção já é mais ou menos igual, então essa molécula tem uma forma mais cilíndrica. Então o melhor jeito de você empacotar essa forma cilíndrica é formando uma bicamada. Né? Então a gente tem uma parte aqui em cima voltada para a água, outra parte aqui embaixo voltada para a água e todas as cadeias longe do contato com a água. Então essa é a chamada bicamada, que é o que vai ser do nosso maior interesse. E pode existir também o caso contrário desse, um que tem uma cabecinha muito pequena, que forme uma micela reversa. Mas isso vai depender também de ter algum solvente apolar aqui fora para expor as cadeias e tal. E, na verdade, existem outras fases também que podem ser formadas por um detergente. Então, esse detergente pode formar micelas, pode formar fases hexagonais, fases cúbicas. Né? Tem vários tipos de arranjo, e esse arranjo vai depender também da concentração desse detergente. Né? Então, esse é chamado de um sistema, de um anfifílico liotrópico. Liotrópico significa que ele sofre mudanças de fase à medida que a concentração, né, ou que a proporção dele com a água é alterada. Então, no caso típico aqui de detergente, numa concentração muito baixa, eu só tenho os monômeros livres em solução, então abaixo da CMC. Aí, à medida que eu passo na CMC, eu vou ter micelas. Mas se eu começo a concentrar cada vez mais, eu vou acabar induzindo essa fase hexagonal, que são, no fundo, micelas compridas que formam, cilindros compridos que formam um arranjo hexagonal. E se eu aumentar a concentração ainda mais, eu posso, inclusive, formar a fase lamelar, parecida com aquela da bicamada. Então, mesmo um surfactante de uma cauda, né, ele vai apresentar diferentes fases conforme a concentração que eu escolho. Aqui é só um outro exemplo, né, também aumentando a concentração, eu passo por diversas fases. Aqui tem uma fase cúbica e na região mais concentrada eu chego nessa fase lamelar. Tá, mas agora vamos então se concentrar nos lipídios, né, que a grande maioria deles, né, em várias condições de concentração, vão formar bicamadas lipídicas, que é o motivo estrutural básico das membranas biológicas. Então, se a gente também fizer uma variação aqui da concentração de
de lipídio, no fundo aqui eu estou aumentando a porcentagem de peso de água. Então aqui é só água pura, e à medida que eu vou vindo para cá, eu estou aumentando a concentração de lipídio. Para cá eu estou aumentando a hidratação. Então se eu estou numa fase indo para a fase seca, digamos assim, né, onde só tem lipídio, essas bicamadas elas vão ocupar todo o espaço. Então são bicamadas infinitas, lamelas, e que tem uma certa, né, são várias folhas, uma em cima da outra, inclusive com uma distância característica de repetição, né, entre essas folhas. Quando a gente começa a diluir esse sistema, essas lamelas passam a não conseguir ocupar mais todo o espaço. Não tem mais como elas ocuparem todo o espaço, mantendo a mesma distância entre elas. Então elas preferem manter a mesma distância e acabam se fechando, formando uma vesícula, né? Então elas se fecham para que não tenha nenhum contato desse finalzinho aqui com o meio aquoso, e se fecha em geral no que a gente chama de vesícula multilamelar. MLVs, que são multilamelar vesicles. Então aqui eu só coloquei duas, mas na verdade é uma estrutura com várias lamelas, né? Então se você olha pertinho, ela tem a mesma característica que essa, só que ela forma uma vesícula multilamelar. E o que é interessante desses lipídios é que existe uma coisa aqui que varia uma temperatura, né? Então existe uma transição de fase dessa fase a baixa temperatura para essa fase a alta temperatura. Então isso é uma transição que a gente vai olhar agora, que ocorre principalmente no nível das cadeias carbônicas, né? Ela passa de uma organização para outra, mas a estrutura lamelar é preservada, né? Então essa fase aqui não dá para ler direito, mas se chama L de lamelar, né? E alfa de fase fluida e beta de fase gel. Então a gente vai ver o que é essa transição. Então a baixas temperaturas, se eu pegar uma bicamada de um tipo só de lipídio, né? Todos os lipídios são iguais, os lipídios vão estar numa fase bem organizadinha, né? E acima de uma temperatura característica, que vai ser característica de cada tipo de lipídio, eu vou passar uma transição para uma fase fluida. É uma transição praticamente sólido-líquido. Não completa, porque eu mantenho isso aqui não é uma fase líquida total, porque eu continuo mantendo a estrutura de bicamada. E se eu olhar como estão as ligações de hidrogênio aqui, as ligações hidrocarbônicas aqui, o backbone, né, o esqueleto de carbono aqui, está nessa configuração que é chamada all-trans, que é a configuração de mínima energia. E nessa fase fluida eu passo a ter outras configurações possíveis, né, que é a chamada dessa dobra Gauche. Então, em vez dela estar toda estirada, cada cadeia pode apresentar essas dobras em pontos diferentes, e na verdade essas ligações ficam rotacionando, né, passeando por todas as configurações possíveis nessa fase fluida. Então, o que é o efeito? O que acontece quando você começa a ter essas dobras, né? Por um lado, a área ocupada por lipídio fica muito maior, porque aqui ele estava todo estiradinho e todo mundo pertinho. Aqui, cada cadeia está ocupando um espaço muito maior, então essas cadeias se afastam. E além disso, a espessura da bicamada diminui, porque agora com essa dobra ela não está mais estirada, né? E se a gente olha por cima, né, olhando o plano das cabeças polares, nessa fase gel existe uma organização que pode ser hexagonal ou ortorrômbica, é realmente um arranjo bem específico. E já nessa fase fluida, você olha para cima e tem a mesma característica de um fluido, não existe ordem a longa distância. Então, essa fase fluida ela tem meio a característica de um óleo, né, um óleo de cozinha, enquanto que essa fase gel pode ser, por exemplo, a cera de uma vela ou a manteiga, né, que são sempre, no fundo é a mesma coisa, só que não tem a parte das cadeias, né, das cabeças. As cadeias é a mesma coisa, né, do óleo ou da parafina, é tudo a mesma coisa. E quando você aumenta a temperatura, por exemplo, a cera da vela, ela fica fluida, no fundo é porque ela está passando por essa transição de fase. A mesma coisa a manteiga, quando você coloca na frigideira, ela vai passar para uma fase muito mais fluida. Então, no fundo, é a mesma coisa que está em jogo, só que aqui eu tenho essa estrutura de bicamada bem preservada.
Isso foi para um tipo de lipídio. Agora eu posso mudar a característica do lipídio e ver o que acontece com essa transição de fase. Então, por exemplo, se eu escolher um lipídio que tem uma cabeça que é PC, que é fosfatidilcolina, que é tipo lipídio mais encontrado, mais estudado, mais encontrado nas nossas células, é o mais estudado, e eu posso preparar ele, né, sintetizar ele, com cadeias de diversos comprimentos. Então, por exemplo, esse daqui, 18,0, significa que eu tenho 18 carbonos em cada cadeia e eu não tenho nenhuma insaturação, não tenho nenhuma dupla ligação. É tudo CH2. E eu posso ter ela igualzinha com 2 carbonos a menos ou com mais ainda 2 carbonos a menos. E o que a gente vê é que a transição de fase, isso aqui visto por calorimetria, que a gente vai ver na próxima aula como que ele dá essa informação, né? Basicamente onde está o pico é o lugar da transição. Então a gente vê que o 14 está aqui em 20 e tanto, quando eu passo para esse mais comprido já pula para 40, quando eu passo para esse de 18 já pula quase para 60. Então é uma diferença imensa quando eu aumento só 2 carbonos. Eu preciso dar agora muito mais energia para conseguir quebrar essa fase gel. Então aqui é só uma tabela mostrando mais valores, né? Eu mostrei lá só esses aqui, mas eu posso variar mais ainda. E outra coisa importante é o efeito das insaturações, das duplas ligações, né? Então a gente sabe das coisas de alimentos e tal, toda a importância de uma coisa ser saturada, insaturada, ter muitas insaturações ou poucas. Então uma insaturação é uma dupla ligação lá no meio da cadeia. Então vamos pegar, por exemplo, esse 18,0 aqui, né? Então eu tinha começado com ele com as duas cadeias saturadas. Agora se eu coloco uma dupla ligação aqui no meio, né? Então eu ponho uma das cadeias com 18,1, né? Uma em saturação. Quando eu vou ver, a temperatura de transição agora vai cair de 55 para 4 graus. Então agora está muito mais fácil para eu passar para a fase fluida. E se eu agora coloco as duas cadeias com uma insaturação cada, ela vai abaixar muito mais ainda. Então à medida que eu vou colocando essas insaturações, eu vou tornando a bicamada mais fluida. Né? Isso por quê? Porque essa dupla ligação, na verdade, induz um kink na cadeia, e esse kink fica lá permanente, não é como a dobra Gauche que vai e volta, ele fica lá permanente, então eu não consigo mais tão facilmente ter uma fase gel ordenada. É por isso que quando você vai olhar a composição de óleo, em relação à manteiga, por exemplo, o óleo tem muito mais cadeias insaturadas do que saturadas, né, comparada com a manteiga. Então é isso que dá esse caráter fluido. Né? E também, então, para a membrana da célula também é muito importante, porque dependendo da fração de insaturados e saturados, a fluidez dessa membrana vai ser muito diferente. Vocês viram o efeito enorme que tem na temperatura de transição. E, além disso, também é importante, claro, a cabeça polar. Quer dizer, no fundo, qualquer interação entre esses lipídios vai mudar essa transição de fase. Então, aqui vocês ainda não sabem muito bem quais são essas várias cabeças polares, daqui a pouco eu vou mostrar, só para mostrar que também o tipo de cabeça polar vai interferir nessa temperatura. Então, basicamente, essa temperatura de transição vai me dizer quão fortes são as interações entre esses lipídios que vão manter eles nessa fase gel. Né? Então, quanto mais forte as interações, por exemplo, pelo fato da cadeia ser longa, saturada, ou a cabeça ser pequena, eu vou precisar de uma temperatura maior para conseguir induzir essa transição de fase. E outra coisa muito importante é o colesterol. Eu não falei bastante, mas o colesterol, a gente sabe que está presente na nossa membrana, basicamente 40 mol por cento da nossa membrana é feita de colesterol. E o colesterol tem uma cara muito diferente da cara dos lipídios normais de membrana. Né? Ele também é um lipídio, ele tem uma cabecinha polar que é só esse OH aqui e essa região hidrofóbica que são esses anéis. E se a gente olha de novo a calorimetria, né, à medida que vai, aqui é 100 colesterol, à medida que eu vou aumentando a quantidade de colesterol, o que vai acontecendo é que essa transição vai se alargando, até que praticamente ela quase que deixa de existir. Então,
qual que é o efeito do colesterol quando a gente coloca ele numa membrana. Então a gente já tinha visto que ele passa de uma fase gel para uma fase fluida numa certa temperatura. Agora, quando a gente começa a colocar colesterol, tanto na fase gel quanto na fase fluida, no fundo o que acontece é que eu vou acabar induzindo uma fase que é meio intermediária entre a fase gel e a fase fluida. Por quê? Porque essa molécula de colesterol ela é como se fosse um plano, aqueles anéis não têm mobilidade nenhuma. Então, quando eu coloco eles, o colesterol, por exemplo, numa fase fluida, o que vai acontecer é que ele serve como uma parede que vai diminuir a liberdade de movimento dessas cadeias que estavam querendo fazer aquelas dobras roxas e ter aquela grande fluidez, né? Então isso é impedido, né? Então essas membranas, essas cadeias ficam muito mais ordenadas. Por outro lado, o fato dessa molécula ser tão rígida, ele acaba estragando essa interação super forte que existe na fase gel, porque essas moléculas são todas iguaizinhas, todas estiradinhas, então se eu coloco uma molécula rígida lá no meio, eu acabo atrapalhando essa interação forte que existe entre os lipídios na fase gel. Então o colesterol tem efeitos contrários. Na fase gel, ele acaba fluidificando e ele acaba empacotando a fase fluida. Então ele acaba criando uma fase nova que é chamada de líquido ordenado. A gente já vai ver que ela tem importância, inclusive, no nosso organismo. Então aqui tem basicamente as três fases. E uma coisa que é muito importante é quão rápido um lipídio vai se difundir lateralmente. É importante dizer que a taxa de flip-flop, que significa um lipídio daqui passar para a monocamada de baixo, é praticamente desprezível. Isso em qualquer uma das fases. Isso quase nunca acontece. Por outro lado, essa difusão lateral, né, vai depender em que fase que essa membrana está. Então aqui tem o coeficiente de difusão na fase gel, na fase líquida ordenada e na fase fluida. O que só precisa notar é que na fase fluida ele é um número pequeno, aqui 10 a menos 8, 10 a menos 9, e na fase líquida ordenada é mais ou menos a mesma coisa. Então o coeficiente de difusão dessas moléculas é muito parecido. Então, por mais que ela esteja ordenada aqui, existe uma fluidez. Daí o nome de líquido. É uma fase líquida, né? E, por outro lado, a fase gel é aqui 10 a menos 15. Então, é tudo praticamente congelado, não tem mobilidade nenhuma. Agora, outra coisa que caracteriza o empacotamento dessa membrana, isso é a parte do movimento, né? Quão rápido essa molécula se difunde no plano da bicamada. Outra coisa importante é o parâmetro de ordem, que tem a ver com esse ângulo θ aqui, e esse ângulo θ tem a ver com a liberdade de movimento que essa cadeia vai apresentar. Se ela vai apresentar uma alta liberdade de movimento, a ordem é baixa e vai se aproximar de zero se ela puder passear por todos os ângulos. Ou ela vai ser praticamente 1, vai ser 1, desculpa, se ela estiver completamente parada e não tiver nenhuma liberdade de movimento. Então, se a gente olha o parâmetro de ordem nessas três fases, a gente vê que agora a fase líquida ordenada é mais parecida com a fase gel. Então, esses lipídios aqui, pelo fato do colesterol estar do lado, eles praticamente não têm essa liberdade de movimento. Por isso, o nome ordenada. Então, é uma fase extremamente dinâmica, mas com uma ordem. Então, ela realmente é intermediária entre essas duas fases. Então, agora, gente, isso daí era uma coisa geral sobre... Nossa, está um calor nessa sala? Não tem ar-condicionado, não? Deixa todo mundo se amando. Tá. Então, agora a gente vai passar um pouco para ver realmente como que é um sistema biológico mais complexo, né? Que tudo que eu mostrei até agora era basicamente uma bicamada de um tipo de lipídio só, ou no máximo dois, quando misturava com colesterol, que são sistemas artificiais, digamos assim, né? Então, quando a gente olha a composição das membranas biológicas, né, já esquecendo as proteínas, só estou olhando a parte lipídica, né? Então, existe uma variedade imensa de lipídios, né? E essa variedade se dá tanto na parte polar, então existem diferentes grupamentos químicos na região da cabeça polar,
e também na cadeia. Então, se a gente olha na cabeça polar, os principais lipídios que a gente encontra, um é o PC, que é aquele que eu já falei antes, que é a fosfatidilcolina, que é o mais comum de todos, né, e por isso mesmo o mais estudado. E eu vou mostrar a estrutura de todos eles. Tem a fosfatidiletanolamina, a esfingomielina, o colesterol, que também é muito importante, né, a serina e o inositol. Depois tem os outros, né, tem também aqueles que são com açúcar na cabeça, tem vários outros tipos que eu não coloquei aqui. Então isso quanto à cabeça polar. E quanto às cadeias hidrocarbônicas, né, o que vai, a composição química das cadeias é basicamente a mesma coisa, sempre carbono e hidrogênio. O que vai mudar é o comprimento da cadeia, que é esse primeiro número, e o grau de saturação, que ela pode ter uma ou mais duplas ligações por cadeia. Né. Então as mais encontradas é uma totalmente saturada com 16 carbonos e com 18 carbonos com uma ou duas insaturações na mesma cadeia. Né? E existem outras também, né? Mas basicamente essas 16 e 18 são as mais comuns. Então aqui tem a estrutura desses principais, e eu já coloquei também com o principal tipo de cadeia com que eles aparecem. Né? Então a fosfatidilcolina, o PC, em geral ela sempre aparece com uma ou duas ou três insaturações. É raro ter fosfatidilcolina toda saturada. Né? O que vai ser todo saturado sempre é a esfingomielina. Então, assim, de um modo muito geral, todas são moléculas anfifídicas, como a gente já viu. Mas existem outras similaridades. Né? Então, vocês veem aqui, todos esses aqui têm esse grupo fosfato. Então, por isso eles são chamados de fosfolipídios. Tem alguns que não são fosfolipídios, que são os que têm açúcar e tal, mas eu não coloquei aqui. Além disso, tem esse grupo, que é um glicerol, que é o que está ligando, né? Esse grupo glicerol que está aqui, ele é o que está ligando as duas cadeias à cabeça. Então, ele faz a ligação dessa molécula. Então, a maioria dos lipídios tem esse glicerol como esqueleto. Né? Por isso, eles são chamados de glicerofosfolipídios. Mas tem alguns, como a esfingomielina e os lipídios com açúcar, que tem um grupo esfingosina ligando aqui tudo. Né? E aí, então, isso é chamado de esfingolipídio. Por isso que esse é esfingomielina. E, muito diferente dos outros, tem o colesterol, né? E tem alguns outros esteróis também, né? Que tem uma estrutura muito diferente dos lipídios outros. Né? E, por exemplo, se a gente olha a fosfatidilcolina e a esfingomielina, pela cabeça polar, as duas são iguaizinhas. Né? Tirando esse esqueleto aqui, que na verdade não vai influenciar muito, a cabeça polar delas é idêntica. Né? Então, o que vai mudar mesmo é o fato de que a esfingomielina sempre é saturada, né? Encontrada no corpo, ou a maioria é saturada, e o PC, em geral, sempre aparece com uma insaturação. Né? Muitos dele têm uma insaturação em cada cadeia e pode ter até 6 insaturações numa cadeia e tal. Então, em geral, o PC vai ser insaturado e a esfingomielina saturada. O que não impede que se faça em laboratório e tal, o PC saturado, que é sintetizado e tal, não é o natural. O PE, ele é muito parecido com esse daqui, só que em vez de ter aqui 3CH3, que é esse finalzinho, ele tem 3 hidrogênios. Então, por isso, ele tem uma cabeça polar muito menor do que esses aqui. E a fosfatidilcerina, ela tem uma carga negativa. Né? Então, assim, todos os lipídios, eles têm esse caráter geral, né, de formar bicamada e tal, mas cada lipídio vai trazer uma contribuição característica para essa bicamada. Né? Uns pelo fato de ser saturado ou insaturado, que vai alterar muito a fluidez, outros pelo fato da cabeça polar ser pequena, que a gente vai ver que tem efeitos na curvatura, e pelo fato de ser carregado. Né? Isso tem implicações quando você vai estudar coisas ou na vida real, né? Que moléculas positivas vão ser atraídas principalmente por esse lipídio negativo. Né? E o colesterol, que tem esse caráter planar, né? Que tem um efeito muito brusco na estrutura dessa bicamada. E além de
claro, cada membrana, além de tudo, tem uma composição típica. A membrana plasmática de uma célula é de um jeito, a membrana da mitocôndria é completamente diferente, a membrana de cada organelo é diferente, né? Mas, de um modo geral, a membrana plasmática, né, além dela ter vários lipídios, existe uma assimetria na distribuição entre os lipídios que estão voltados para o meio externo e os que estão voltados para o meio interno. Então, no meio externo, a gente encontra principalmente a fosfatidilcolina e a esfingomielina. Então, a fosfatidilcolina é essa insaturada e essa daqui é a saturada. Mas a cabeça polar delas é mais ou menos a mesma. E na face interna, a gente tem o PE com a cabecinha menor e essa fosfatidilcolina no meio interno. E isso é super crucial que essa assimetria seja mantida. Né? Por exemplo, o PS, quando ele vai para fora, ele pode ser um sinalizador de apoptose. Então, é uma coisa muito brusca. Né? Então, isso tem que ser tudo bem regulado. Né? Então, agora vamos olhar principalmente essa composição do meio que está voltado, da monocamada voltada para o meio extracelular, que é a fosfatidilcolina, a esfingomielina e o colesterol. O colesterol está mais ou menos igualmente distribuído. Né? Então é o PC, a esfingomielina e o colesterol. Então o PC, como eu falei, em geral está insaturado. Por exemplo, esse daqui, né, o 16081, teria uma transição, se a bicamada fosse toda feita dele, de menos 4 graus. Já a esfingomielina, com 16 carbonos todos saturados, a temperatura é muito mais alta, 41 graus. Né? E além disso, eu tenho colesterol. Então, se eu estou ou na temperatura ambiente ou na temperatura fisiológica, o que vai acontecer é que esse lipídio ia preferir estar na fase fluida, esse ia preferir estar na fase gel. E além de tudo, eu tenho colesterol lá. Então, o que acontece é que acaba acontecendo uma separação de fases. Né? E, na verdade, isso foi observado em várias células, em várias membranas, vários experimentos, que a membrana não é um meio homogêneo. Né? Ela tem regiões que podem ser chamadas de domínios, regiões com caráteres diferentes. Né? E uma dessas regiões que é bem famosa, que continua na moda já há um certo tempo, são esses chamados rafts. Né? Raft quer dizer jangada, né? Então é como se fosse uma jangadinha passeando no mar de lipídios. Né? Então essas regiões que são chamadas de rafts, quando as pessoas foram ver qual era a composição dessas regiões, elas viram que elas, na parte lipídica, elas são ricas em esfingomielina e colesterol e algumas proteínas específicas que só eram encontradas nessas regiões de Raft. Então, se a gente lembra lá daquela coisa do efeito do colesterol, né, a esfingomielina é um lipídio que na condição fisiológica estaria na fase gel. Na hora que eu coloco muito colesterol, em vez de estar na fase gel, eu estou naquela fase líquido ordenada. Né? Então, a parte lipídica desse raft estaria nessa fase líquido ordenada. Enquanto que aqui fora eu teria mais um caráter mais fluido mesmo. E esses rafts foram encontradas várias aplicações ou várias características que esses rafts são importantes para sinalização, adesão. Tem várias proteínas de citoesqueleto que só são encontradas aqui, então é onde o citoesqueleto está ligado, e etc. Né? Então, no fundo, essa coisa tem muito a ver com a parte lipídica, porque a gente está vendo, a gente conhece do sistema modelo, que essa parte lipídica é que está dando esse caráter mais ordenado a esse domínio da membrana. Né? Então, isso é encontrado aqui em vários, é só um exemplo que forma aqui umas invaginações, numa região que é rica nesses lipídios. E esses estudos de RAS têm sido muito feitos com membranas modelo, justamente porque quando você constrói uma membrana modelo com esses três componentes, que é o PC, a esfingomielina e o colesterol, você vê que de fato existe uma separação lateral de fases, né, entre a fase ordenada, líquido ordenada, e a líquido desordenada. Né? Então, um dos jeitos de olhar isso é olhando uma vesícula gigante, que é o que a gente vai ver mais na última aula, vou falar um pouco mais sobre isso, mas olhando
incorporando uma molécula, uma sonda fluorescente que também prefira uma fase a outra, a gente consegue marcar que região da membrana está numa fase e que região da membrana está em outra fase. Então, nesse caso aqui, a matriz, né, que está aqui de azul, é um marcador fluorescente que prefere ficar numa fase fluida, e essas bolotas aqui são, no fundo, domínios de fase líquida ordenada, porque esse marcador vermelho ele prefere se localizar nessa fase líquida ordenada. Então, é uma coisa que existe no sistema modelo e que tem uma correlação direta com a parte biológica. Então, esse é um tópico que continua muito estudado, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista mais das membranas modelo. E outra coisa que é importante também, né, olhando aqueles vários tipos de lipídio que eu falei, né, é o fato de que cada lipídio vai preferir uma curvatura. Né? Como eu falei, dependendo da forma dessa molécula anfifílica, por exemplo, ele vai preferir assumir uma forma cilíndrica ou cônica, né? Então formar uma micela. Então ele pode formar regiões que têm uma curvatura maior só pelo fato de, por exemplo, eu ter um fosfolipídio que tenha só uma cadeia, que existe também na célula, né, que é o lisofosfatidilcolina, que tem só uma das caudas. Né? Então esse teria uma propensão a formar micela se ele estivesse sozinho. Numa bicamada ele acaba preferindo induzir uma curvatura. O PC, que é mais ou menos cilíndrico, e tinha aquele outro PE, que era aquele que tinha a cabecinha pequena. Então esse tem propensão a formar coisas com curvatura negativa. Então ele poderia se localizar em regiões com curvatura negativa. Então aqui só mostrando por outro jeito, né, o PE e a PC e singomiolina mais cilíndricos, esse daqui um pouquinho cônico ao contrário, e o colesterol que é mais planar. Né? Então na célula a gente encontra regiões com diferentes curvaturas. Né? As membranas não são todas bonitinhas e homogêneas. Né? Então, mesmo na membrana plasmática, existem invaginações. No complexo de Golgi, né, ele é todo cheio de lamelas, invaginações e tal. Então, existem regiões de diferentes curvaturas. Então, uma maneira de induzir essas curvaturas é através da composição lipídica local. Claro que também as proteínas também podem induzir curvaturas, tem outras maneiras de induzir curvatura que não somente por lipídios. Então agora, só para finalizar essa primeira aula, eu vou falar das membranas modelo, né, que é como que a gente vai estudar, né, sistemas de interesse biológico utilizando esses lipídios, essas bicamadas lipídicas. Né. Então, só lembrando daquele diagrama de fase, né, quando eu coloco um lipídio comum, tipo o PC, né, que é o mais estudado e o mais encontrado no corpo, o que acontece é que ele forma essa fase lamelar. Né? E a gente está interessado, né, quando a gente vai trabalhar, é sempre numa hidratação muito alta. Né? Então a gente tem muito mais água, então são concentrações relativamente baixas do meu lipídio. Né? Então, raramente em estudos biológicos eu vou estar de fato numa fase lamelar no tubo, né, que seriam lamelas praticamente infinitas. Né? Então a gente vai estar nessa fase, né, que é que forma vesículas. Dependendo do lipídio, ele pode formar vesículas unilamelares ou multilamelares. A maioria deles, né, e o PC, que é o mais estudado, formam espontaneamente essas vesículas multilamelares. Né? Então, se eu agito um pozinho de lipídio num tubo de ensaio, né, nessa região aqui de alta hidratação, o que eu vou formar espontaneamente essas vesículas multilamelares. Só que para um estudo biológico, né, é melhor eu ter uma vesícula unilamelar, que seria um modelo mais real da célula e mais simples de entender. Então eu teria um compartimento interno e um compartimento externo e só uma bicamada separando esses dois compartimentos. Né?
No caso da vesícula multilamelar, eu tenho vários compartimentos aquosos entre essas camadas de cebola. Então, o ideal é trabalhar com vesículas unilamelares. Então, para isso, eu preciso forçar esses lipídios a formarem uma vesícula unilamelar. Então, existem alguns métodos já bem utilizados de formar vesículas unilamelares. Alguns partem dessas vesículas multilamelares, outros começam de um jeito completamente diferente. Então, aqui só para mostrar, isso aqui é uma imagem por microscopia óptica. Isso daqui é 10 microns, e aqui, sei lá, acho que é 20 no canal do direito. Mas enfim, então quando você prepara, você tem essas estruturas lá, relativamente grandes, todas elas multilamelares, não dá para ver direito, mas elas são densas como se fosse uma cebola. Várias e várias bicamadas. Então existem maneiras de, a partir dessa bicamada, eu obrigar essas bicamadas a se reestruturar. Então uma das maneiras é chamada de sonicação. Eu coloco isso num sonicador muito forte, né? Então essa energia mecânica das ondas de som vão obrigar essas bicamadas a se fragmentarem, né? E esses pedacinhos de bicamada vão formar, cada um deles, uma vesiculinha. Então eu faço esse processo de sonicação, só que esse processo acaba formando quase que o menor tipo de vesícula possível, né? Então essas são chamadas de SUV, né? São vesículas unilamelares pequenas, né? Então vem do inglês Small Unilaminar Vesicles. E o diâmetro típico dessas vesículas é 30 nanômetros. Então só para mencionar, a espessura da bicamada lipídica é da ordem de 5 nanômetros. Então se a vesícula tem 30, vocês veem que a espessura é comparável, né, ao diâmetro. Então essa coisa está super curva, né? Eu vou ter muito mais lipídios na camada de fora do que na de dentro, então é uma estrutura que vai ter um raio de curvatura muito alto. Talvez não seja muito interessante para alguns estudos biológicos, mas a vantagem é que você faz vesículas muito pequenininhas. Um outro método é o de extrusão. Você obriga essas estruturas a passarem por poros, né, que são de um tamanho específico. E aí, para essas estruturas passarem aqui, no fundo elas se reformam e vão se fragmentam também e vão passar, né, mais ou menos com o tamanho do poro, e vão formar vesículas que têm aproximadamente o diâmetro desse poro, né? Então esse é um método de formar vesículas unilamelares grandes, né, que é large unilaminar vesicles, tipicamente de 100 nanômetros, né? Essas são das mais usadas em estudos bioquímicos, biofísicos. E mais recentemente existe um outro método que não parte das multibicamadas, parte de um filme lipídico, e a dispersão já sai de um outro jeito, eu vou falar depois, é esse método de eletroformação, que acaba formando vesículas unilamelares gigantes, né? Então são as GUVs, né? Giant Unilaminar Vesicles, e aí elas vão ter um tamanho da ordem de microns, né? Então vocês veem que o tamanho das vesículas varia enormemente, né? Enquanto a espessura da bicamada é sempre a mesma, né? Tipicamente esses 5 nanômetros, dependendo do lipídio. Então aqui só para comparar mais ou menos os tamanhos, né? Alguns estudos de relevância biológica são também feitos em micelas, né? Mas a micela é um sistema trifílico, também representa uma primeira aproximação do que seria uma bicamada, mas é muito longe do que uma membrana de verdade é. Depois a gente tem aqui a LUV, né, que é a vesícula unilamelar grande, e por último a GUV aqui, que é tão grande que nem cabe nessa, né? Então a gente vê que o raio de curvatura, né, em relação ao tamanho do lipídio é muito diferente. Então essas membranas modelo, né, essas vesículas, elas são utilizadas em vários estudos, né, de relevância biológica, por exemplo, para a gente estudar a interação desses lipídios com várias moléculas de interesse biológico. Pode usar um peptídeo, uma proteína, um hormônio, detergente. Tem vários tipos de moléculas que vão estar presentes na célula, que é interessante a gente ver o efeito que elas vão ter em membranas biológicas, né? Por outro lado, a gente pode também estudar só as propriedades elásticas dessa bicamada. É um meio, né,
contínuo que vai ter uma propriedade elástica que vai ser fundamental para, né, a célula no fundo também vai estar, essa propriedade elástica vai estar também por trás dos fenômenos biológicos, né? Então, enfim, de uma maneira geral, como que essas coisas se estruturam e a dinâmica dessas coisas. Então, acho que era basicamente isso para hoje. Então, era mais para dar uma geral. Se alguém tiver alguma pergunta específica ou não tão específica. Qual a temperatura mais ou menos para degradar? Para a desfazer? membrana? Eu nunca vi uma, porque ela fica fluida, né, acima de uma temperatura. Acho que, obviamente, se você aumentar um monte, mas temperaturas típicas de trabalho até 100 graus, né, antes da água começar, porque depois também se a água entra em ebulição, aí já nem sei o que forma, né, porque aí você não tem mais aquele efeito hidrofóbico e tal. Mas até 100 graus, só os lipídios muito curtos, né, de cadeia muito curta, né, que tem uma CMC relativamente baixa, né, essa CMC provavelmente também vai depender um pouco da temperatura. Então você pode, inclusive, chegar num ponto que você pode desfazer essa estrutura. Mas esses lipídios de membrana, que tem 16 carbonos e tal, a CMC deles é tão desprezível, é coisa de nanomolar, picomolar, que praticamente você não encontra o monômero sozinho. Então, mesmo com a temperatura até 100 graus, ele continua nesse formato de membrana. Né? Perceber qual é o aumento na porcentagem do dia do fato quando faz a transição de fato? Você diz na área por cabeça polar? Não na área, no diâmetro da vesícula. Então, a área por cabeça polar aumenta 25%, mais ou menos. Agora, o volume, quer dizer, pode ser que aumente. Porque quando você está numa fase ou na outra, ou na gel ou na fluida, você tem que a área está constante da sua bicamada e o volume também está constante, porque não existe fluxo de água de um lado para o outro. Então, o volume é constante. Só que no momento da transição, a membrana fica extremamente permeável. Então, pode também haver passagem de solvente de dentro para fora. Né? Se não, seria só o aumento relativo a você aumentar a superfície em 25%. Então tem abertura de poros no momento da transição, sim. Inclusive, por exemplo, essa bicamada ela é super impermeável a moléculas polares grandes, a íons, só que no momento da transição, tudo passa por ela. Né? Mas só no momento da transição que você começa a ter defeitos e tal. Na fase gel e na fase fluida, ela é super impermeável. Né? Então, tipicamente, ela aumenta o equivalente, né, em volume, aumentar a área em 25%. E a área de cada vídeo aumentou isso. Então, o diâmetro tem que fazer as continhas aí. Né? Quando você tem vesículas multilaminar, você não pode ter multivesiculares. Vai interferir no seu estudo? Multivesiculares, você diz com vesículas... Isso, uma vesícula grande que depende, assim, por exemplo, na microscopia óptica dessas vesículas gigantes, né, eu digo que elas são unilamelares, mas na verdade muitas delas têm vesículas dentro. Né, então, depende um pouco do tamanho. Se você está com uma vesiculona assim e algumas poucas lá dentro, não faz muita diferença. Agora, se você está com vesículas grandes e uma vesícula por fora realmente quase no limite de caber, né, se tem mudanças morfológicas e tal, na de dentro pode alterar de fora, aí existe, mas muito mais uma coisa só de volume excluído, assim, né, de uma coisa interferir com a outra. você pode ter controle da formação dela? Com essas as gigantes, não, muitas delas acabam aparecendo com essas de dentro. Esses outros métodos de sonicar, o sonicar praticamente não tem, porque não dá para você ter uma vesícula menor ainda do que 30, já é o menor. A LUV de 100 nanômetros também é muito difícil ter, eles já até fizeram, você pode medir aí com os marcadores de fluorescentes ou de spin, você consegue ver se é realmente só uma bicamada. E é tipo 95% é unilamelar, então
relativamente alto. Né? Com as vesículas gigantes é que é mais difícil, claro. Como ela é muito maior, você pode ter diferentes tamanhos lá dentro. Mas se essas vesículas são pequenas, não interfere muito. Né? Então a diferença quando ela é multilamelar, que existe realmente ele quer ter uma distância de repetição. Né? Então realmente as bicamadas estão correlacionadas. E no caso desse daí, as bicamadas não estão correlacionadas. Então só tem algum efeito se tiver algum efeito histérico, né? De uma coisa ocupar o espaço da outra. Professora, a senhora falou um pouquinho da característica dos lipídios, né, que eles tendem a ser um pouco mais semelhantes da primeira camada em relação à segunda, e um comentáriozinho sobre esses rafts, né, que seriam essas bálsicas, proteínas, etc. Pensando na visão de uma membrana biológica, de uma célula, quando da síntese proteica de alguns transportadores que fazem transmembrana, existem regiões específicas que esses transportadores vão se alocar. Por exemplo, existem alguns ácidos graxos mais específicos que vão fazer essa ancoragem dessa proteína. Existe alguma coisa? Existem vários casos de, por exemplo, alguns lipídios que ficam em volta de proteínas, ou mesmo esses rafts não são estruturas permanentes, né? Eles dizem que esses rafts se formam, fazem a função que eles têm que fazer, por exemplo, né, pelo fato deles formarem esse meio mais empacotado, isso vai acabar mudando, por exemplo, a conformação da proteína e pode, portanto, ativar um receptor. Né? Então só vai receber o sinal na hora que for para essa situação. Então, as pessoas dizem que esse raft é um negócio pequeno e de curta duração. Né? Então, tem poucos nanômetros, dura alguns nanosegundos, lá, microsegundos, faz a função e depois se desfaz. Eu acho meio difícil acho meio estranho um negócio que já é minúsculo, quase nunca dura, mas é parecido com um negócio que, no caso das membranas modelo, isso é uma fase termodinamicamente estável, né? É um outro caso. Né? E no caso biológico é uma coisa que se forma momentariamente que não está em equilíbrio termodinâmico. Né? Mas enfim, existe uma movimentação disso e existe, as coisas ficam mais... Você pode ter um agrupamento de certos tipos de fosfolipídios numa região, né? Então, esse exemplo específico eu sei mais dos rafts mesmo, né? Que eles se formam, fazem a função e depois eles se desfazem. Então pode haver essa possibilidade então, de alguns tipos de transportadores serem mais específicos em regiões onde tem determinados tipos de lipídios. Basicamente esses dos rafts, né? Muitas pessoas dizem e tal, e já meio que comprovaram que essas funções só estão ativas na forma de raft, e senão não estariam ativas. Né? Então, realmente, a estrutura da membrana acaba tendo uma influência na estrutura da proteína, e na verdade vice-versa, né? Porque a proteína também está influenciando a estrutura da membrana. Né? Então vamos agradecer.